Você já se sentiu tão machucado por alguém que amar pareceu perigoso demais? Como se confiar fosse o mesmo que se entregar ao sofrimento mais uma vez. É difícil, eu sei. Existe uma dor que não sangra, mas corrói por dentro. A dor de confiar e ser decepcionado, de abrir o coração esperando abrigo, mas receber espinhos. O que fazer quando o amor, que deveria ser refúgio, se torna uma ameaça silenciosa? Quando amar parece perigoso, o instinto é se fechar. Construímos muros altos, juramos que não vamos mais nos expor, que agora seremos mais racionais, mais frios, mais distantes. Mas a alma não foi feita para o isolamento. Fomos criados à imagem de um Deus que ama sem reservas, que entrega, que confia, que se doa, mesmo sabendo que seria rejeitado. E nós, com nossas cicatrizes, somos chamados a amar assim também. Mas como? Como amar sem medo quando o passado grita dentro de nós, lembrando cada queda, cada abandono, cada palavra que doeu mais do que um soco? Confiar é como colocar o coração nas mãos de alguém e esperar que ele seja cuidado. É um salto no escuro, com a esperança de que haverá braços para nos segurar na queda. E isso assusta, porque há momentos em que esses braços falharam, momentos em que o chão cedeu e tudo desabou. Então criamos estratégias para não sofrer mais. Fingimos indiferença, rimos com reservas, amamos com cautela, mas nada disso nos protege de verdade. Só adia a dor, porque o amor reprimido não desaparece, ele apodrece por dentro, e aos poucos vamos murchando. Não amar parece seguro, mas é uma segurança vazia. Como um abrigo sem janelas, protege da chuva, mas impede a luz. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:9, o amor seja sem hipocrisia. Ele não estava falando de um sentimento fingido, estava nos chamando a viver um amor verdadeiro, inteiro, mesmo quando isso envolve risco. O amor verdadeiro não é aquele que só se manifesta quando tudo está bem, mas aquele que permanece mesmo quando as garantias desaparecem. Amar sem hipocrisia é olhar para o outro com olhos de fé, mesmo quando os olhos humanos já estão cansados. É estender a mão, mesmo sem a certeza de que ela será apertada de volta. É semear mesmo sem saber se haverá colheita. E isso só é possível quando aprendemos a confiar, não nas pessoas, mas em Deus. Porque confiar em Deus é diferente. Não é ingenuidade, não é fraqueza, não é falta de memória. É força espiritual, é maturidade. É saber que, mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua sendo fiel. Quando você confia em Deus, você não precisa controlar tudo. Você entrega, e essa entrega cura. Cura o medo de amar. Cura a ferida da decepção. Cura o trauma da rejeição. Quando confiamos nele, o amor volta a ser o que deveria. Um dom, não um fardo. Um presente, não um castigo. Deus sabe quantas vezes você chorou em silêncio. Ele viu as vezes em que você tentou ser forte e falhou. As vezes em que quis desistir, mas permaneceu por amor. Ele conhece suas dúvidas, seus receios, suas cicatrizes. E ainda assim, Ele te chama para amar de novo. Não porque você é suficiente em si mesmo, mas porque Ele é suficiente em você. Você pode estar cansado, eu sei. Cansado de tentar, de investir, de sonhar. Mas a resposta não está em parar de amar. Está em aprender a amar do jeito certo. Com os olhos fixos nele. Com o coração enraizado na palavra. Com a confiança de que mesmo que a colheita não venha no tempo que você espera, Deus viu cada semente lançada. E Ele honra corações fiéis. Amar nunca foi seguro. E talvez nunca seja. Mas é divinamente necessário. Porque amar é confiar. E confiar é um ato de fé. Existe uma parte dentro de nós que insiste em acreditar, mesmo depois de tantas quedas. Uma voz quase sussurrada que nos lembra que ainda vale a pena. Que não fomos feitos para viver fechados, trancados, protegidos do amor, mas moldados para viver em comunhão. Essa esperança é frágil, às vezes quase invisível, mas é ela que nos faz levantar a cabeça mesmo depois de uma traição, mesmo depois de uma amizade rompida,
mesmo depois de ver um amor prometer o mundo e partir sem explicação. A dor nos ensina a desconfiar, mas o Espírito nos convida a confiar outra vez. E essa batalha acontece todos os dias, no silêncio do nosso coração. Entre o medo de se machucar de novo e a coragem de amar como Jesus amou. Quando Paulo escreveu sobre o amor sem hipocrisia, ele não ignorava a dor do mundo. Ele sabia dos riscos, das feridas, das cruzes que cada um carrega. Mas ainda assim ele escreveu: porque o amor verdadeiro, aquele que vem de Deus, não se baseia em garantias. Ele se fundamenta na verdade. E a verdade é que fomos criados para amar, e não para temer. Confiar não é se expor a qualquer um, de forma irresponsável. Confiar é ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando a lógica grita para recuar. Confiar é dizer sim ao chamado de amar sem reservas, ainda que o histórico da vida diga para fugir. Porque o amor que vem do céu não se limita ao que é conveniente. Ele se entrega mesmo sabendo que pode não ser correspondido. Jesus sabia que Judas o trairia. Ainda assim, lavou seus pés. Ainda assim, partilhou o pão com ele. Ainda assim, o chamou de amigo. Isso não é fraqueza. Isso é amor sem hipocrisia. Isso é confiança absoluta no plano de Deus. É essa confiança que Ele deseja plantar em nós. Porque quando confiamos nele, o amor dos outros deixa de ser nossa fonte. E o amor dele se torna suficiente. Não é que a dor desaparece. É que ela não nos define mais. Já pensou quantas vezes você se afastou de alguém por medo de sofrer? Quantas oportunidades de cura foram perdidas porque o coração endureceu demais para tentar de novo? Deus conhece essas memórias. Ele conhece cada olhar que te feriu, cada ausência que gritou mais alto do que palavras. E mesmo assim, Ele diz: confie. Não porque o outro vai mudar, não porque tudo será perfeito, mas porque a fé começa exatamente onde a lógica termina. Confiar é um ato de fé. Amar é um milagre que se renova a cada dia. E é nesse lugar de fé que Deus começa a restaurar aquilo que foi quebrado. Ele pega os pedaços que você tentou esconder e, com mãos de artista, transforma em algo belo, inteiro, novo. Mas para isso é preciso entregar. Entregar o medo, o orgulho, o trauma. É preciso abrir mão do controle. Porque quem tenta controlar tudo nunca ama de verdade. Ama com medo, com cálculo, com reservas. E o amor assim não floresce. Deus quer te ensinar a amar com liberdade. Amar com confiança. Amar como Ele ama. Mas isso começa quando você decide confiar nele primeiro. Talvez você pense que não consegue, que é difícil demais. E é. Mas Ele prometeu estar com você. E quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não mente, não falha, não abandona. Ele permanece. E no amor dele, você encontra segurança. Um lugar onde o medo não tem mais voz. Um lugar onde o coração pode descansar. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dizer: Senhor, eu confio. Ainda que com lágrimas nos olhos. Ainda que com o coração tremendo. Ainda que tudo dentro de você diga que é mais fácil desistir. Porque a fé que agrada a Deus é justamente essa. Aquela que permanece quando tudo parece desabar. Aquela que ama quando o retorno é silêncio. Aquela que confia quando não há promessas visíveis. É essa fé que move montanhas. É essa fé que transforma corações. É essa fé que Deus quer gerar em você. E quando essa fé floresce, o amor volta a respirar. Volta a ser força. Volta a ser ponte. Volta a ser lar. E talvez o que mais doa hoje não seja a ausência de amor, mas a memória de um amor que não vingou. De uma entrega que foi rejeitada. De palavras que você disse com sinceridade e que foram ignoradas, distorcidas, esquecidas. E como seguir acreditando quando tudo o que você deu voltou vazio? O mundo nos ensina que para não sofrer é preciso se blindar, ser forte, frio, indiferente. Mas Deus nos convida a algo muito mais corajoso: continuar amando. Mesmo depois da perda, mesmo depois da decepção,
mesmo quando tudo em você grita por desistência. Porque o amor que nasce da fé não depende do que o outro faz. Depende de quem Deus é. E Ele é amor. Ele é refúgio. Ele é verdade. E nesse amor, encontramos descanso. Muitas vezes o que te fez sofrer não foi a falta de amor, mas a expectativa de um retorno que não veio. Você deu, esperou, sonhou, mas não colheu. E isso quebra por dentro, porque amar sem retorno parece desperdício, parece injusto. Mas aos olhos de Deus, nada do que é feito com amor é em vão. Cada gesto seu, cada oração silenciosa, cada lágrima escondida foi vista e será honrada. Porque Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho e o amor que você demonstrou em seu nome. Talvez ninguém entenda o quanto doeu. Talvez nem você saiba dar nome para essa dor. Mas Deus entende, e mais do que isso, Ele está agindo, mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo quando tudo parece igual. Ele está trabalhando dentro de você, curando o que você nem sabia que ainda estava aberto, trazendo luz para as partes escuras, tirando o peso que você carregava escondido. Você não precisa fingir força, não precisa bancar quem superou. Pode confessar sua dor, pode contar suas derrotas, porque Deus não te ama menos por isso. Pelo contrário, é nos seus momentos mais frágeis que Ele mais se aproxima. É quando você se sente incapaz de amar que Ele derrama amor sobre você. E esse amor não acusa, não cobra, não exige. Ele simplesmente acolhe. Ele segura a sua mão e diz: "Vamos tentar de novo. Eu estou com você." E nesse abraço invisível, o coração começa a se abrir outra vez. Devagar, com cuidado, mas com fé. Porque amar não é sobre não sentir medo. É sobre seguir mesmo com Ele. É sobre olhar para dentro e dizer: "Eu fui ferido, mas não estou sozinho. Eu sofri, mas não perdi minha essência. Eu amei, e se preciso for, amarei outra vez." Não porque as pessoas merecem, mas porque Deus merece nossa obediência. Ele nos chamou para amar. Não amar como o mundo ama, com interesse, com pressa, com condições. Mas amar como Ele ama, com graça, com paciência, com verdade. E a verdade é que só cura quem decide continuar. Só floresce quem insiste em semear. Só experimenta o milagre quem não fecha a porta da fé. Há pessoas que vão falhar. Há promessas que não serão cumpridas. Há vínculos que não durarão para sempre. Mas o amor que você oferece por obediência não é desperdiçado. Ele se torna testemunho. Ele se torna luz. Ele se torna semente nas mãos de Deus. E Ele saberá o tempo certo de fazer germinar. Por isso, não endureça seu coração. Não se feche só porque alguém não soube cuidar. Quem te feriu não tem o direito de determinar quem você será. Quem decepcionou não pode anular o dom que há em você. O amor que Deus plantou em seu coração é maior do que qualquer rejeição. E Ele quer regar esse amor hoje, com cuidado, com paciência, com presença. Você não está sozinho. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Ele ensinar você a confiar de novo. Confiar nele primeiro. Porque quando o amor nasce dessa confiança, ele deixa de ser carência e se torna missão. Ele deixa de ser necessidade e se torna fonte. Ele deixa de ser fragilidade e se torna força. O amor verdadeiro é forte. Não porque nunca sangrou, mas porque mesmo sangrando decidiu continuar. E é essa força que Deus está despertando em você agora. Você não precisa provar nada para ninguém. O mundo pode exigir armaduras, pode julgar suas lágrimas como fraqueza, pode chamar de tolice o seu jeito de continuar acreditando. Mas Deus vê de outro jeito. Para Ele, cada vez que você escolhe amar mesmo ferido, confiar mesmo com medo, esperar mesmo em silêncio, é um ato sagrado. É fé viva, é adoração, é coragem espiritual. E é isso que Ele honra. Não o orgulho que esconde, mas a humildade que se entrega. Não a defesa que fere, mas o coração que permanece aberto, mesmo machucado. Talvez você esteja num daqueles momentos em que tudo parece estéril.
Você regou com tanto zelo, cuidou com tanto amor, e ainda assim, nada floresceu. O relacionamento não mudou. A amizade esfriou. O esforço não foi reconhecido. E tudo isso pesa. Mas Deus quer te lembrar de algo agora. Ele viu. Cada gesto, cada renúncia, cada pequena entrega feita em amor. Ele viu. E Ele não se esquece. O que você plantou com fé está nas mãos dele. E nas mãos dele, nada é em vão. O amor, quando é verdadeiro, sempre dá fruto. Talvez não no tempo que você espera. Talvez não da forma que você sonhou. Mas ele retorna. Retorna em paz. Retorna em cura. Retorna em novas portas que se abrem, em abraços inesperados, em dias que nascem leves depois de noites pesadas. Retorna na força que você nem sabia que tinha. Retorna em você, porque quando você ama com o coração em Deus, esse amor transforma primeiro a sua própria vida. Ele te torna mais sensível, mais profundo, mais parecido com Cristo. E não há dor que supere isso. Não há perda que possa tirar isso de você. Esse amor é seu. Esse amor é Deus em você. E é isso que cura o mundo. Por isso, não se feche. Não permita que a frustração te transforme em alguém que você não é. Volte a ser casa. Volte a ser ponte. Volte a ser abrigo, mesmo que já tenha sido ferido. Mesmo que ainda esteja aprendendo a confiar. Porque quando você decide confiar em Deus, a segurança vem dele. E dele vem também a direção, o consolo, a restauração. Não é sobre voltar a confiar cegamente nas pessoas. É sobre confiar plenamente nele. Ele é quem guia. Ele é quem protege. Ele é quem sustenta. E se for para amar outra vez, que seja com os olhos fixos no céu e o coração enraizado na palavra. Que seja com leveza, com verdade, com esperança. Porque o amor dele nunca falha, nunca engana, nunca machuca. O amor dele é sem hipocrisia. E é esse amor que hoje deseja encher seu coração. Você pode descansar. Você pode respirar fundo. Você pode dizer: Senhor, eu confio. E Ele vai te sustentar. Dia após dia, passo após passo, até que amar deixe de ser um risco e volte a ser um prazer. Até que confiar não pareça um perigo, mas um lugar seguro. Porque quando amar parece perigoso, confiar em Deus é o único caminho. Que o amor que você vive seja sempre um reflexo da fidelidade dele. Que seus relacionamentos carreguem a leveza da presença dele. E que você nunca perca a coragem de amar, mesmo no deserto, mesmo na espera, mesmo depois da dor. Porque Deus ainda está presente. E Ele recompensa os que confiam nele de verdade. Se essa palavra falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando. Curta este vídeo. Deixe nos comentários o que Deus falou com você. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade hoje. E se ainda não faz parte, se inscreva no canal Jovem Galileu para receber mais mensagens que renovam, abraçam e fortalecem. Que o amor seja sem hipocrisia. Que a fé seja sua resposta. E que o Deus que vê tudo continue sendo sua fonte. Amém.